You don't need a million reasons to smile without a reason. I've got one, will you stay? It's always the perfect season to never stop believing. Love works in mysterious ways. It's raining in the desert, I heard it on the news. The sun won't even shine no more since I'm not there with you. I pick you up with flowers, roses, red or blue, a mattress and a table just for two. A table just for two. It's only me and you. I'll stay here forever, I promise that it's true. A table just for two. It's only me and you. I could make you breakfast and you could be my muse. No ar, pela Rede Litoral de Televisão. Alô, comunidade. Apresentação, Ângelo Galardo. Olá, comunidade. Aquele abraço a cada um de vocês, amigos, amigas, que fazem o programa junto com a gente. Sempre ao vivo, a partir das 21 horas. Das 21 às 22, ao vivo. Reprises, meia-noite, 7 horas da manhã, meio-dia e novamente às noites, às 21 horas, sempre ao vivo para vocês, aqui na Rede Litoral de Televisão. Estamos falando também, além do canal 6, a NET, pessoal que nos assiste pela NET TV a cabo, também em rede aí com a nossa comunidade querida aí de Bento Gonçalves. Alô, Paine, alô, Carlão, JC, toda essa equipe maravilhosa aí da TV de Bento Gonçalves, Web Cidade, grande abraço. Também a TV Colônia, em Flores da Cunha, a TV Sul, aí na cidade de Torres, igualmente aqui a nossa Sul TV e a Onda Sul, também que nos acompanham, a Vale do Gravataí, muito obrigado pela grande audiência a cada um de vocês. Estamos falando para H-Farma. Sinta-se bem, sinta-se em casa com a H-Farma. Fornelone, 3689-2999. A partir de quarta, quinta-feira, aí Fornelone atuando, trabalhando. Também agora com um atendimento todo especial. Está montadinha a Fornelone esperando por vocês. INB, internet rápida voando. INB. Essa é a marca da tua internet, INB, também nos apoiando a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Um abraço aos deputados que nos acompanham também, nas suas regiões, nas suas cidades, sabendo que o nosso programa, que o nosso Alô Comunidade, fala de diversas cidades, até porque o Rio Grande se encontra em Capão. Silvio Farias Barbosa, um abraço, Silvão. Muito obrigado à contabilidade Silvio Farias, ao lado da Brigada Militar em Capão da Canoa. Também estamos falando para a Prefeitura Municipal de Itati. Alô, Itati! Aquele abraço para vocês. Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. Entre o mar e a lagoa, Capão da Canoa. A Caro Wolf é rápido no seu carro, uma colocação de um som, uma mudança na cor do seu veículo, quer incrementar o seu carro, quer colocar um som na sua casa, no seu apartamento, no seu comércio, fala com o pessoal da Caro Wolf, pega ali a Rudá, vai sempre reto em direção ao bairro,
Chegando lá no finalzinho da rodada, do lado direito, você vai ver lá o prédio da Car Wolf. Também com a gente, a erva mate Princesa do Vale. Bota na telinha aí, Gabriel, olha aí. Princesa do Vale, bota a erva mate boa em cima disso. O nosso programa tem um oferecimento do Sindicato dos Municipários de Capão da Canoa e de Xangri-Lá. Um abraço à nossa diretora, à nossa presidente, a toda a sua equipe maravilhosa, do Sindicato dos Municipários de Capão e Xangri-Lá, ali pertinho do Banrisul, perto do Banrisul, ali está o Sindicato dos Municipários de Capão da Canoa e também de Xangri-Lá. Confraria do Chimarrão, nossa grande parceira, a AgroTour, a CVC, um abraço ao pessoal da CVC, também ligadinhos com a gente, acompanhando o nosso programa. A todos vocês, os nossos agradecimentos, o nosso muito obrigado pela audiência, também a Fideliza Imóveis, imobiliária é Fideliza, porque você, para nós, todos nós, é muito importante. O nosso Alô Comunidade continua, está começando. Queremos agradecer as pessoas que já estão comigo aqui, mandando o seu recadinho. Foi uma loucura fim de semana, né, gente? 4.233 pessoas compartilhando, entrando em contato, mandando mensagens para a gente. Imagina quantas visualizações nós tivemos. Foi uma loucura o fim de semana e nós estamos agradecidos mais uma vez a cada um de vocês. Hoje é um dia muito importante. Hoje no feriado 21, você sabe muito bem, é o dia de Tiradentes. O mártir Tiradentes, que muito fez por esse país, Confidência Mineira, uma história muito bonita, que nós vamos trazer inclusive agora, em seguidinha, na abertura do nosso programa. Nós queremos lembrar também que hoje é um dia muito importante para todos os policiais civis e também militares. A Polícia Civil, o nosso abraço, o mártir Tiradentes, sempre trazendo a alegria e a lembrança de uma história deste país que deve ser enaltecida, razão de ser deste feriado. Mas vamos conhecer um pouco mais da figura do Tiradentes. Vamos saber por que justamente hoje, dia 21, é feriado. Quem era Tiradentes? Vamos começando bem, então, o nosso Alô Comunidade. Antes de 1822, o Brasil não era considerado um país independente. Era apenas um território que pertencia a Portugal. Sendo assim, tudo o que era produzido pela colônia, como era chamado, tinha que ser enviado para lá. Os impostos pagos pela população do Brasil pelos produtos consumidos eram muito altos. Com isso, o povo vivia oprimido. Nesse contexto, nasceu Joaquim José da Silva Xavier, em São João del Rei, em Minas Gerais, no ano de 1746. Filho de um português proprietário rural e de uma portuguesa que nasceu em uma colônia brasileira, Joaquim José da Silva Xavier teve 8 irmãos. Com apenas 9 anos ficou órfão e foi criado por um parente que era dentista, com quem aprendeu o ofício que lhe rendeu o apelido. Joaquim desenvolveu várias funções como tropeiro, minerador, fez parte do regimento militar dos Dragões de Minas Gerais, onde teve contato com os ideais iluministas da Revolução Francesa. Tiradentes não se conformava com a exploração vivida pelo Brasil. Ele queria que a nossa pátria fosse livre. Então decidiu se unir a outras pessoas que tinham os mesmos objetivos, entre eles advogados, poetas e padres, para tentar libertar o Brasil dessa situação. Devido à sua boa oratória e espírito de liderança, foi o escolhido para comandar o movimento conhecido como Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789. O objetivo era fazer no chamado Dia da Derrama, em que eram cobrados da população os impostos atrasados, fazer um protesto, alertando as pessoas sobre o plano da libertação, e em seguida prendesse o governador Visconde de Barbacena. Mas o plano não deu certo. Tiradentes foi traído por um companheiro de luta, Joaquim Silvério.
Joaquim devia 700 contos ao rei de Portugal e, para ter a sua dívida perdoada, entrou no grupo de Tiradentes, se informou do plano e denunciou ao próprio Visconde de Barbacena. 34 membros do movimento foram presos, acusados de traição à coroa portuguesa. 11 deles foram condenados à morte, mas todos tiveram as penas amenizadas, menos Tiradentes. Ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro. Antes de morrer, Joaquim da Silva Xavier disse: "Jurei morrer pela independência do Brasil. Cumpro a minha palavra. Tenho fé em Deus e peço a Ele que separe o Brasil de Portugal." Ele foi enforcado em seguida. Seu corpo foi esquartejado e exposto em praça pública, como era de costume naquela época. Alô Comunidade. Apresentação Ângelo Galardo. E aqui no Alô Comunidade, conforme nós já havíamos divulgado, aqui estão elas, acompanhado do grande Raul da Confraria do Chimarrão. Ao meu lado a professora Juju. Mas para aí, o que está acontecendo aqui? Eu estou sem máscara e elas estão com... A Elisete é aquela ali e aquela deve ser a Marina. Ah, com certeza, com certeza. Professora Juscelia, não tem como errar, não é, gente? Aqui com a gente, a nossa querida Elisete, a professora e também a nossa grande Marina, que vai conversar com a gente. Podem tirar as máscaras agora aí, porque pelo jeito eu que vou ter que usar máscara aqui um pouco, né? Com certeza. Tudo bem com vocês, gurias? É uma satisfação muito grande recebê-las aí. Queremos saudar a nossa grande Marília, que está aqui com a gente. É sanitarista, é isso também, Marília? Sim, bióloga sanitarista com 25 anos de experiência no trabalho com vigilância epidemiológica e planejamento em saúde. Vejam só, nós começamos brincando agora sim, mostrando o rosto delas, que coisa tão linda, né? Esse dia a dia que esta aqui do meu lado anima, alegra e deixa o pessoal pro alto, tá? Professora Juju, vou conversar direto com a minha amiga, como é que tá depois, saudar aqui a Elisete, tudo bem? Olá, tudo bem? Uma satisfação estar aqui com vocês. Nós da Confraria viemos hoje mostrar um pouco do nosso trabalho, né? O trabalho social que nós fazemos, além da atividade física, de alongamento e ginástica, viemos mostrar um pouco do trabalho social que nós fazemos e a Elisete que vai apresentar esse novo trabalho. E agora com vocês... Elisete, conta tudo, Elisete, não esconde nada dos nossos telespectadores aí. Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Olha, estamos com saudade de todos. Então, estamos aqui hoje para lançar a nossa campanha, a campanha das máscaras, que é totalmente voltada para pessoas carentes das comunidades. Tá? Então são máscaras que nós estamos fazendo com a ajuda dos confrades, com nossos apoiadores e será distribuído não no comércio, mas sim nas filas dos bancos, que ontem a gente viu, agora passamos ali, na caixa a fila já está grande e as pessoas estão sem máscara. E falar da importância de usar a máscara. O nome da nossa campanha é Convida, Use Máscara. Vejam só que situação, gente. Vamos mostrar uma imagem aí, Gabriel, por gentileza. Vamos mostrar essa imagem aí à frente das agências bancárias aqui de Capão da Canoa. Ah, olha só, lamentavelmente, a grande maioria das pessoas estão sem máscara. Eu estou aqui sem máscara, claro, porque eu também não estou saindo. Quando eu saio, tenho que utilizar máscara. E mesmo com elas aqui também, o álcool gel está aqui, enfim, a emissora não é nada diferente dos demais comércios, atividades estamos utilizando. Todo cuidado é pouco. E por isso que eu gostaria muito também de ouvir a Marília com relação a isso, Marília, aproveitando essa oportunidade, esse gancho, pela tua experiência, os cuidados que nós devemos ter. Satisfação, pessoal. Então agora, aqueles que precisam sair de casa, usem obrigatoriamente a máscara e mantenham a distância, que isso que vai cortar a transmissão. Você não vai estar se expondo e nem vai estar se expondo aquele que está próximo de você. E muito cuidado na hora de descartar as máscaras. Coloque numa sacolinha, de preferência no lixo da sua casa. Não descarte no passeio público, porque temos que proteger também
os nossos irmãos da limpeza urbana. Eu entrei para esse trabalho, convidada pela Elisete, estou há 2 meses trabalhando em Capão da Canoa, e o meu pensamento é esse: nesse momento temos que trocar o pânico, que também é uma doença, pela fraternidade e pelo amor. Elisete. Eu gostaria que a Marília mostrasse como é que é colocada a máscara e depois como é que ela é tirada. Pode ser a tua mesmo, Marília. Vamos acompanhar aí como é que é colocado e tirado, olha só. Perfeito. Legal. Agora coloca o dedo ali e puxa. E tira. Tá. Então temos aqui, ó, como é que vai funcionar. Nós temos os kits já cortados com 50 máscaras para distribuir para as costureiras. Quem vai costurar? Então aqui já está o elástico e as máscaras já cortado o tamanho, 20 por 20 é o que nós estamos usando. Aqui nós temos mais um kit que vem, a pessoa pode receber já cortadinho o elástico, com a máscara o modelo também, né? Ela prefere, se ela já está fazendo, ela já sabe. Tá? Então esse aqui é para iniciante e aquele ali para quem já está no trabalho. E a máscara vai ser assim, ó. Nós vamos nas filas e ela será distribuída. Aqui até as gurias com carinho colocaram, né, uma etiqueta que ficou bem legal. Tá, e essa verde a gente está passando para o Ângelo para ele usar máscara também. Vamos usar esta máscara da Confraria do Chimarrão. Verde da cor da erva. Verde da cor da erva. Da erva Princesa do Vale. A princesa, que é a nossa parceira. Professora Juju, a Juscelia, eu fico entusiasmado, e todos vocês também, quando a gente abre o Face, o grupo da Confraria na televisão, aqui nós temos diversas imagens, você lá ensinando o povo. Como é bom isso, né, professora? A gente tem esse momento de descontração, tirando esse pessoal dessa pandemia toda, não é, mental, vamos assim dizer também, né? Galhardo, nós do grupo, nós nunca deixamos de participar, embora a gente tenha parado com as atividades presenciais, né, na praça, com o nosso chimarrão, com os exercícios. Nós estamos fazendo o uso do nosso WhatsApp, né, para colocar alguns exercícios, alguns passos de dança. A gente faz algumas brincadeiras, nós conversamos entre nós, a gente dá muita risada, e o pessoal coloca a foto deles, o que eles estão fazendo, né, Elisete? A Elisete também fez alguns pratos, a culinária também, a gente incentiva para o pessoal fazer algumas comidas, troca de receitas. Então o grupo ele está bem voltado mais para essa parte assim do amor mesmo, né? Perfeito. Do amor, da atenção, da solidariedade. A gente liga perguntando como é que o pessoal está, né, Elisete? A gente pergunta, e aí, como é que tá? E isso tudo dá uma motivação, porque ficar em casa, a gente é acostumado se encontrar toda semana, se abraçar, se beijar, isso faz tanta diferença, faz muita falta para nós, né, Elisete? Com certeza. A gente sente, a falta maior que eu sinto é disso, é do contato, é do abraço, é do beijo do pessoal, de enxergar a carinha deles lá. Mas a gente está quase terminando, agora está mais perto do que longe. Por isso que eu comecei brincando esse nosso bate-papo, olhando assim elas, né? Quem é quem aqui? Adivinha? Então foi muito legal, então está um momento realmente muito gostoso. Nós daqui um pouquinho no programa vamos receber, já está com a gente por aqui também, o novo secretário, já vinha exercendo na verdade essa atividade, não é? O novo secretário de Turismo do município de Capão da Canoa, um grande amigo, radialista, profissional na comunicação, que é o Everson Michel. E com certeza o Everson vai falar alguma coisa para a gente sobre o pós-pandemia, o que vai acontecer? E com certeza a nossa Confraria do Chimarrão, né, vai estar presente nesses grandes eventos aí. Que legal, né? Juscelia, Lisete, Marília, a gente está muito feliz com a presença de vocês, tá? E até tira um pouco do nosso Alô Comunidade, né, do próprio Show da Cidade, onde nós tínhamos somente um músico um pouco afastado de mim, não é distante, aquela coisa só no, né, cumprimento por aqui, mas muito álcool gel que nós temos, tal. Mas prevenção é importante e a confraria está mostrando que realmente veio com tudo.
Então tá, então eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por estarmos aqui e por a gente ter a oportunidade de ajudar e nos unirmos cada vez mais. E agradecer então a todas as pessoas que nos ajudaram, nossos parceiros, né, e que estão ajudando na confecção dessas máscaras, e agora a Ju vai ser que vai distribuir juntamente com a Elci Regina, que me ligou e disse: Elisete, vamos fazer, conseguiu todo o tecido, conseguimos todo o material, ligando. Então eu quero agradecer a todas que estão nos ajudando a botar em prática esse nosso projeto. Aqui é pequeno, mas acho que se cada um fizer a sua parte, né, a gente vai longe. E agora eu quero convidar, o dia 24 é o Dia Nacional do Chimarrão, e nós vamos organizar uma mateada virtual, a primeira mateada virtual da Confraria do Chimarrão. Tá? E o nome do nosso projeto é Confraria Convida, Use Máscara. Que legal, hein? Marília, podemos contar com você, então, uma próxima entrevista falar sobre... Pode contar. E gostaria de dizer a todos aqui que acreditem na capacidade do nosso país de administrar essa crise. E no SUS, que tem muitas coisas boas a nos oferecer. Legal, muito obrigado, professora Ju. Beijo, obrigado para você aí, para toda essa equipe maravilhosa da Confraria. Então, já nos despedindo, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E dizer para o pessoal da Confraria e para todos os amigos que logo, logo estaremos de volta na praça, fazendo os nossos alongamentos no sol, e daí a gente vai abraçar e vai beijar muito. Estou com muita saudade de todo mundo, um abraço para todos. Que legal! Saudade! Alô, pessoal de Bento Gonçalves que estão com a gente. Ednei Paini está chegando agora na sequência. Ednei Paini com as informações direto da cidade, da Rádio TV Web Cidade de Bento Gonçalves. A gente volta na sequência. Oi, pessoal, começa por aqui as últimas notícias da Rádio e TV Cidade Bento Web, com a apresentação de Ednei Paini. Hoje uma data especial. No dia 21 de abril é feriado aqui no Brasil, porque se comemora o dia de Tiradentes. A data remete ao dia da morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, que ocorreu dia 21 de abril de 1792. Joaquim José foi um dos líderes da Inconfidência Mineira. Ele era conhecido pelo apelido de Tiradentes. Por que abrimos o jornal de hoje falando disso? Como o povo brasileiro naquela época estava passando por uma crise e não conseguia mais pagar os impostos cobrados pela coroa portuguesa, houve essa tal de Inconfidência Mineira para combater o mal que os assolava. Hoje, o mal que nos assola é essa pandemia. Então façamos como Tiradentes, mesmo com posses, largou tudo para um bem maior da sua comunidade. Faça você mesmo, lute contra essa pandemia, pois um dia isso também vai estar nos livros de história. Agora sim, agora começa o jornal da Rádio e Cidade Bento Web. Na noite de ontem, um homem de 26 anos foi morto a tiros no bairro Maria Gorete. Tudo aconteceu na rua Aldo Bernardino, mais conhecida como Vila do Sapo. Conforme informações, o indivíduo estava em um automóvel de cor branca e alvejou Aldair Fritz, vulgo alemão, com pelo menos 2 tiros na cabeça. Foram acionadas ambulâncias, mas foi constatado que ele já tinha falecido no local. Este foi o 9º assassinato em Bento Gonçalves, em 2020. A polícia segue com as investigações para a motivação deste crime. O preço dos combustíveis estão como uma gangorra em Bento Gonçalves. Em um posto de combustível, sábado, o preço da gasolina comum estava a R$ 3,99 ao litro. No mesmo posto, esta segunda-feira, 2 dias depois, estava R$ 4,14.
Lembrando que nesta segunda-feira os preços dos combustíveis baixaram na refinaria em torno de 8% na gasolina comum. Lembrando ao consumidor que, há não muito tempo atrás, os preços subiam de noite na refinaria e nas bombas bem cedinha estava o preço novo, né? Reajustado. Vamos ver quanto tempo vai demorar para que essa diminuição chegue ao bolso dos consumidores. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, o preço médio de um botijão de gás GLP 13 quilos está em torno de R$ 69,96. Fique de olho nesses preços. A Diocese de Caxias do Sul publicou na tarde desta segunda-feira um comunicado sobre a reabertura das igrejas para a oração pessoal. O comunicado também apresenta as orientações sobre as normas de higienização e distanciamento. Conforme o documento assinado pelo bispo diocesano Dom José Gilson e pelo chanceler do bispo, o padre Eliandro Teles, os templos e capelas que reabrirem deverão disponibilizar o álcool gel 70% nas entradas dos locais para a utilização dos fiéis. Também deverão delimitar os espaços para que o pessoal possa se sentar com a distância de 2 metros entre as pessoas, além da higienização constante dos bancos e demais ambientes no interior da igreja. Na próxima semana serão emitidas orientações específicas sobre a retomada gradual das celebrações eucarísticas, sacramentos, catequeses e demais trabalhos pastorais. Essas são algumas das notícias aqui de Bento Gonçalves, com as reportagens de Everton Cis, direção-geral de Carlos Silva e apresentação de Ednei Paine para a TV Litoral, Canal 6 de Capão da Canoa, com o nosso amigo Ângelo Galardo. Até amanhã! Alô Comunidade, apresentação Ângelo Galardo. Muito bem, o nosso Alô Comunidade continua. Aí todos estavam nessa expectativa de receber o nosso novo secretário de Turismo do município de Capão da Canoa, Everson Michel. Satisfação muito grande em tê-lo aqui, Everson. Satisfação é minha, Galhardo. Eu sempre fico muito feliz quando venho aqui, em virtude da amizade que a gente construiu já ao longo de muitos anos. E eu sei que também não é só aqui no Litoral Norte, a região da Serra aí, Bento Gonçalves, tem o Paim, a turma lá. Então quero estender um abraço à comunidade de Bento Gonçalves, onde eu tenho muitos amigos, né? Criei raízes naquela serra também, quando eu residi em Caxias. Então um abraço para todo mundo lá, e para mim é um privilégio estar aqui. O privilégio é nosso também, um grande parceiro, uma pessoa inteligentíssima. Parabéns ao prefeito de Capão da Canoa, parabéns a Mauri, parabéns à equipe da Prefeitura Municipal por ter uma pessoa competente, um profissional também na área de comunicação, além do próprio marketing, além das palestras que ele vem realizando com a sua empresa. E independente da empresa, atualmente é o secretário, já vinha fazendo esse trabalho ao lado do Itamar já há algum tempo, não é verdade? Sim, né? Eu assessoro o Itamar desde o início, desde lá da Câmara, quando ele assumiu a secretaria, acompanhei ele. O Itamar fez um trabalho extraordinário no turismo de Capão da Canoa, porque a Secretaria de Turismo de Capão, Galhardo, é uma secretaria que tem um orçamento muito pequeno perto daquilo que ela representa. Exato. Né? Deveria ter 4 vezes mais o orçamento da Secretaria de Turismo de Capão, em virtude de tudo que ela executa no município, né? Porque às vezes as pessoas, turismo é festa. Não, turismo não é festa, turismo é infraestrutura, né? Quando se fala em turismo, não se fala em eventos. O evento é o resultado de todo o trabalho que se faz no turismo. O Itamar fez um trabalho extraordinário. A equipe que nós temos é uma equipe muito competente, muito empenhada, é uma equipe tecnicamente muito habilitada. Né? Perfeito. Então fica fácil de trabalhar assim. E gerir uma secretaria com recursos, quando se tem dinheiro, é fácil, né?
A gente mostra realmente competência quando tu faz a gestão com pouco recurso, né? E o Itamar conseguiu fazer isso. E eu agradeço ao Itamar, porque ele me indicou para o prefeito concordou, né? A equipe toda, na verdade, dos colegas secretários também concordaram, e para mim é uma alegria, né? Poder continuar servindo, ou seja, o projeto continua, porque sempre cria uma expectativa na mudança de um secretário, né? Puxa, quem é que vai vir? Vai mudar tudo, muda a equipe, muda a forma de pensar para os projetos que estão sendo executados, e até o novo secretário tomar corpo do que está acontecendo, quem perde, na verdade, é a cidade. E o prefeito Amaury teve essa sensibilidade, não só com a Secretaria de Turismo, mas outras secretarias que mudou, ele manteve a linha de trabalho justamente para que os trabalhos não parem, né? E é louvável essa atitude, né? O Itamar volta para a Câmara, né? E eu fico na Secretaria de Turismo. Ele perdeu um assessor, né? Sem dúvida alguma. Olha, ele trabalha muito, o Michel, e ao longo dos anos a gente pode observar esse trabalho sistemático, né? De planificação, de organização, de estruturação. E agora como é que vai funcionar a Secretaria de Turismo a partir desse momento? Olha, Michel? Galhardo, nós tínhamos tantos planos, tantos projetos, e nós iríamos nesse momento em meio ao rodeio, né? Estava tudo pronto. No rodeio tivemos aniversário de Capão, no último dia 12, domingo de Páscoa, que infelizmente nós não podemos festejar como nós gostaríamos, né? Estaríamos agora no rodeio, temos outros eventos programados também, o Dia da Criança, o Festival de Dança, Festival de Teatro, de Corais, o Festival de Patinação, o Open de Patinação, o Campeonato Municipal de Futebol, todos os eventos esportivos. Nós não vamos fazer isso em virtude do decreto da interdição do governo do Estado e também do decreto federal e o nosso decreto municipal. É óbvio que não tem sentido nós gastarmos dinheiro com eventos, aglomerar pessoas no meio de uma pandemia, né? Quando se tem um decreto de calamidade pública. Então tinham muitas ideias, né? Os planos eram maravilhosos. E muitos parceiros, né? O bom que ao longo desses anos a Secretaria de Turismo, o município de Capão da Canoa conseguiu muitos parceiros através desse trabalho de credibilidade que vem sendo feito. Mas os planos agora são de retenção, né, de economia o máximo, é manter a estrutura, porque muitas pessoas não sabem, Galhardo, a Secretaria de Turismo não é a responsável só por fazer o verão, né, os eventos de verão, arrumar a beira da praia. Não, nós somos responsáveis por toda a parte de indústria e comércio, porque é a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. Então nós temos uma ligação direta com todos os comerciantes, com os empresários dessa cidade. Então há uma preocupação nossa em atender esse público também. Há uma preocupação nossa em gerir as áreas públicas, porque as praças públicas também são de responsabilidade da Secretaria de Turismo. Pode-se ver que muitas praças nós tivemos que, infelizmente, por falta da disciplina de muitos, nós tivemos que isolar os playgrounds, isolar as quadras de esporte, né? Porque nesse momento não é para levar o seu filho para a pracinha, não é para ir no campo jogar futebol, não é para ter aglomeração de pessoas. E nós deixamos por um tempo, até que nós fomos cobrados pelo Ministério Público para tomar uma ação. Então toda a ação que a Prefeitura vem realizando no meio dessa pandemia, ela sempre tem uma origem, e a origem são os órgãos fiscalizadores que nos fiscalizam e nos cobram uma ação mediante o decreto, e nós temos que dar resposta. Entre o mar e a lagoa, Capão da Canoa. Fica uma dúvida agora quando você fala essa questão toda, e eu me lembrei, não é? Aquela coisa das academias, não é? Pessoal, muitas pessoas entenderam, não é? Mas explica pra gente justamente essa questão das academias, digamos assim, o não momento da academia agora funcionar. Galhardo, assim, é importante frisar, eu não sou a pessoa tecnicamente habilitada para falar sobre isso, né? O que eu posso falar é do conhecimento que eu tenho, tá? Porque o esporte está relacionado diretamente à Secretaria de Turismo, e a gente acabou sendo procurado por vários proprietários de academia, profissionais da educação física, e não foi diferente com outros secretários, com a secretária da Saúde ou mesmo com o prefeito, né? Eu tive acesso à minuta do decreto já na sexta-feira, antes dele ser publicado, que a intenção da administração pública, do próprio prefeito Amaury, era sim liberar, sempre foi desde o início, liberar as academias. O grande problema, Galhardo, é
que existe um comitê de crise. É importante que as pessoas compreendam uma coisa, que quando existe um decreto de calamidade pública, a exceção se sobressai à regra. Geralmente, nós temos uma regra, uma legislação que tem que ser cumprida. Quando se tem uma calamidade pública, as exceções sobressaem à regra. Ou seja, é tudo muito novo para nós, né? Nem nós, nem vocês e nem os proprietários de academia, ou seja, de qual segmento for, nunca passamos por uma pandemia. Exato. É a primeira vez e é tudo muito novo, nós ainda estamos aprendendo a lidar com isso. Então é importante frisar que quando se tem um decreto de calamidade pública, é instituído um comitê de crise. Esse comitê de crise, ele é formado por pessoas da área da saúde, né, e de assistência. Por exemplo, epidemiologista, infectologista, médico, fiscalização, Ministério Público, esferas fiscalizadoras. Esse comitê de crise é formado por profissionais relacionados a essa área. Então, e eles é que tomam as decisões baseadas na Organização Mundial de Saúde, baseada nos dados e números que nós estamos vendo, dos casos aumentando, número de mortes acontecendo. Tivemos 2 mortes no litoral essa semana, infelizmente, né? Então, o prefeito, mesmo que ele tenha vontade, tudo vai passar por esse comitê de crise. E quando esse comitê de crise viu a minuta, eles perceberam, não, mas eles consideraram academias um vetor de transmissão muito voraz, assim, muito forte, porque as pessoas vão e tal, tem a questão do suor e tudo mais. Foi essa a intenção. Só que aí se levantou um clamor, e é justo, galera, é justo, sabe? A opinião minha, Everson Michel agora, tá? Acho que tem que abrir com o devido regramento, porque tem históricos de municípios que estão com as suas academias abertas. Bento Gonçalves é um município que abriu. Né? Intercalados, número de pessoas. Número X de pessoas. E aí o que aconteceu? Os profissionais das academias se reuniram ontem, junto com o prefeito e a secretária de saúde, procuradoria do município e o chefe da fiscalização. E apresentaram uma proposta, e a proposta foi muito bem aceita. Então eu imagino que amanhã talvez saia, nessa semana saia já um resultado positivo, um parecer positivo disso. Eu acho que tem que retornar, porque a questão é a seguinte: eu entendo o profissional de educação física, Galhardo, as academias como promotores de saúde. Exatamente. Eles não são agentes de saúde. Agente de saúde é outra coisa. Eles são promotores, promovem saúde. Né? E a gente sabe, né? Eu tenho colesterol alto, né? E o médico sempre disse, para aumentar a tua imunidade tem que fazer atividade física. Então tem toda uma discussão. Então é importante que as pessoas compreendam que ninguém em sã consciência decide por si só, toma uma decisão unilateral e diga, não, vai fechar e acabou, eu que decido. Verdade. Não é assim que funciona. Nós não somos um país comunista e nem somos uma cidade comunista. Nós somos uma cidade pujante e livre. Capão da Coroa é uma cidade livre. Então foi isso que aconteceu, na verdade. O que me chateia, Galhardo, são os oportunistas. Né? E eu tenho pedido a Deus para arrancar os oportunistas da terra. Né? Porque os oportunistas, eles agem no momento errado. Eu sempre digo assim, a coisa certa feita do jeito errado é errado. Fantástico. Né? Fantástico esse pensamento. E eu sempre falo para a minha equipe da Secretaria de Turismo, e aonde eu vou, falo para os servidores que eu conheço, eu digo, olha gente, o nosso papel como servidor é servir a comunidade. Servidor que não serve para ser servidor. Exatamente. Né? Nosso papel é servir a comunidade, servir em todas as esferas, cuidando da saúde, cuidando da segurança, enfim. Né? Então, nós como Secretaria de Turismo, nós temos um diretor de turismo, o Alfrânio, muito atuante, ele prontamente contatou com os profissionais de educação física, ele que auxiliou e promoveu essa reunião, né? Tiveram lá também os vereadores. O esporte, né, o Alfrânio? Isso, Então tiveram os vereadores também, estavam representados nessa reunião ontem, através do vereador Ademar Duarte e o vereador Itamar, que agora é vereador, então conhece a causa também. Os dois são da área do esporte também, né? Exato. Então há uma preocupação do município com relação a isso. E é claro que há preocupação também da não disseminação do vírus. Né? A nossa maior preocupação é não disseminar o vírus. Né?
E é isso, foi isso que aconteceu em tese. É importante saber que existe um comitê de crise, que é esse comitê que toma todas as decisões, inclusive com relação aos nossos eventos que foram cancelados. A nossa vontade era de fazer evento, né? Mas não podemos. Vou começar a fazer evento online com essa criatividade, essa mente pensante aí, não é? Olha, parabéns mais uma vez, Everson Michel. A gente está muito feliz, a Miriam, o Gabriel, a nossa equipe toda, enfim, com certeza os telespectadores, porque o Everson faz esse trabalho muito legal e prepara, diga-se de passagem, é um grande preparador dessas equipes, não é? Através também, independente da própria prefeitura, com a sua empresa, né? Sim. As palestras presenciais estão paradas por hora, né? Perfeito. Eu estou fazendo alguns atendimentos online, mas logo eu creio que a partir do mês de maio as coisas começam a normalizar, a gente seguindo o regramento, no máximo 30 pessoas, dá para se fazer isso, né, galera? Então a gente usa todo o conhecimento que nós temos. Eu sempre digo assim, né? Inteligência todos nós temos. Todos nós temos inteligência. A sabedoria, eu creio que é só Deus que dá para o homem. Agora, o conhecimento a gente tem que buscar. É competência nossa. Eu quero fazer uma observação rápida, Galhardo, se me permite. Nós tivemos aí, fomos presenteados com 2 ressacas fortíssimas, né, em toda a costa brasileira, e nós fomos atingidos aqui em Capão da Canoa também. E nós temos um trabalho que é realizado através da Secretaria de Turismo e Indústria e Comércio, né, mais pelo Departamento de Indústria e Comércio, que é com relação às placas de sinalização na beira da praia, aquelas placas de indicação de local de pesca, local de surf, áreas de escape, que existe uma determinação federal e nós somos muito cobrados por isso, para que surfistas não morram numa rede de pesca. Então isso é imprescindível, e também para os órgãos fiscalizadores, como a FEPAM, a PATRAN, poder fiscalizar os pescadores profissionais, né? Então foi feito um trabalho extraordinário pela equipe da Indústria e Comércio, e é claro que concomitante com o Ministério Público, que nos cobra uma ação. Existe já alguns processos que estão em andamento em virtude de mortes que tiveram, né? Não nessa gestão, mas os processos eles seguem. E a maior preocupação foi realmente suprir essa necessidade. Conseguimos realizar o trabalho com excelência. Infelizmente, nós fomos por mais ou menos umas 6 vezes roubados. Colocávamos que são postes só de madeira, né? Que pode ser feito. Registramos aqui, mostramos inclusive para os telespectadores. Roubaram. Uma pena isso. Roubaram. E é um custo alto. Nós tivemos que fazer 2 processos licitatórios. Imagina só. Né? E agora, com essa ressaca que teve, alguns postes caíram. Os que não caíram foram roubados novamente. De todos os conjuntos, são mais ou menos 26 conjuntos de postes, né? E cada conjunto são 3 postes grandes e são muito caros, além das placas. Nós só temos 3 agora, né? Então, 6, perdão. Então agora vai ter que novamente passar por um processo licitatório para colocar esses postes novos. Então é importante que os surfistas fiquem atentos, não tem placa de sinalização, porque o que a ressaca não derrubou, né, os oportunistas foram lá e roubaram. Então tem tudo registrado, ocorrência. Nós estamos agora fazendo um apelo para o Ministério Público, para que nós possamos fazer estruturas de concreto e não mais de madeira, né? E aí então, vamos aguardar. A gente está montando todo um TE, enfim. Mas por que eu estou falando isso? É mais para comunicar aos surfistas que não tem placa nesse momento, né? Eles serão notificados oficialmente, mas já estamos tomando todas as devidas providências para o mais rápido possível colocar tudo no ar. Eu espero que antes da temporada de inverno, aí, que começa a partir de junho, né? Então era esse o aviso importante que eu queria dar. Com relação aos eventos, esperamos aí, nesse ano nós não vamos realizar grandes eventos, Galhardo, mas faremos um Réveillon extraordinário, com certeza. Grande Everson Michel, prazer mais uma vez ter você aqui com a gente. E, puxa vida, a gente fica muito feliz realmente por esses esclarecimentos tão importantes aqui para a nossa comunidade. E é claro, a casa está inteiramente à disposição. Muito obrigado. A Secretaria de Turismo também está de portas abertas. Na verdade, a partir de amanhã, a Prefeitura volta a atender o público, claro que com regramento, limitação do número de pessoas, horários reduzidos, enfim, né? Porque o trabalho tem que continuar. Saúde e economia tem que ser visto de forma conjunta. E é isso que está sendo feito. Eu tenho uma curiosidade para perguntar para você agora aí, não é? Fugindo um pouco a regra aí também, mas quero saber do prefeito lá. Como é que está o prefeito? Porque o prefeito não é fácil. O cara vai para o gabinete, sai do gabinete, vai para casa, vem, vai. Como é que está essa tensão
lá dentro da prefeitura. Vamos tirar algo novo aqui do Everson Michel aí. Assim, ó, a figura do Amaury agora. Vou dizer o que eu vejo, tá? Em conversas, tudo. Eu sempre procuro... Até porque ele não é tão novinho assim, né? Eu sou coach, né? Então eu sempre procuro motivá-lo, né? Grande coach. E dizer, ó, prefeito, estamos juntos, o senhor não está sozinho nessa luta, porque nessas horas, né, não adianta... Eu não gostaria de estar na pele dele no momento desse. Com certeza. Né? Porque, querendo ou não, acaba levando isso tudo para casa, aí vem a insônia, vem a preocupação. Ainda bem que tem uma mulher fantástica, a Zetinha, que também trabalha, tem bastante. Atividade. Né? A Secretaria de Assistência Social tem trabalhado muito no atendimento aos necessitados também, às pessoas de maior vulnerabilidade, nessa questão toda da pandemia. Né? Um trabalho extraordinário que vem sendo feito. Eu não tenho histórico. Então, existe um clima, né, amigável e de muita empatia nesse momento entre todos. Né? Todo mundo percebeu isso, percebeu, não, pera aí um pouquinho, o nosso mandatário não pode esmorecer. Né? Então vamos ajudar, vamos motivar, vamos fazer as coisas sem ele ter que estar mandando, sem ter que estar pedindo, vamos tomar iniciativa, vamos fazer, não vamos dar preocupação, vamos, né? Eu sempre digo assim, uma frase que eu falei para o Amaury, eu disse assim, prefeito, no meio disso tudo, eu não vou ser o tipo de pessoa que te traga problema. Se eu vier fazer uma crítica, eu vou trazê-la acompanhada de uma solução. Né? Então é isso que nós temos procurado muito fazer. Bom. Galera. Obrigado, Everson. Tem mais novidade vindo por aí. Nós estamos fazendo pela primeira vez em Capão da Canoa o Plano Municipal de Turismo, nunca foi feito. Olha aí que grande notícia. Falamos inclusive semana passada sobre o plano. Nunca foi feito em Capão, nós estamos fazendo, ele está em fase de conclusão. E logo, logo nós vamos ter que enviá-lo para Brasília para ter o selo internacional de turismo e aí a gente pode buscar verbas de projetos internacionais. Temos projetos grandiosos aqui perto da tua região, né, de desenvolvimento turístico, não vou falar ainda, mas é algo realmente grande. Já vou ficar no pé dele agora para tentar arrancar essa informação aí, né? Porque nós sabemos que Arroio do Sal vai ter o polo, exatamente, né, o porto, né, e nós vamos investir forte no turismo. Desconfio. Desconfio apenas, né? Mas vamos lá, vamos deixar assim, né? Um abraço, querido, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos vocês, né? Comunidade de Capão da Canoa, no Litoral Norte, e também a turma da Serra aí, Bento Gonçalves, né? Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Muito bem, nós voltaremos em seguidinha. Fideliza aqui com a gente a sua imobiliária com uma mensagem muito legal numa época como esta. Vivemos tempos difíceis, não é mesmo? E neste momento refletimos o quanto é importante estarmos juntos de quem amamos. E nada melhor do que arranjarmos um bom motivo para deixarmos os problemas de lado e abraçarmos as prioridades da vida. Nós da Fideliza Imóveis também estamos priorizando as coisas boas que a vida nos proporciona. E iremos sair juntos dessa. Eu, você e todas as pessoas que amamos. Fideliza Imóveis, porque a sua felicidade, para nós, é muito importante. Alô, comunidade. Apresentação, Ângelo Galardo. De volta com o nosso Alô Comunidade aqui pela Rede Litoral de Televisão. Muito obrigado. Princesa do Vale, você sabe por quê? Princesa do Vale, bota chimarrão gostoso em cima disso, né? Hoje, numa live que nós fizemos às 7h30 da noite, a nosso programa Alô Comunidade, em sua primeira edição, vamos assim dizer, nós falamos muito também sobre a Princesa do Vale, o número de pessoas e adeptos do bom chimarrão que aí estão também com a gente, né? Olha, o governador do estado do Rio Grande do Sul, hoje pela manhã ele fez uma live também lá do Palácio Piratini, falando a respeito de mudanças importantes que serão implementadas agora no próximo mês. Vamos acompanhar um pouquinho do que ele falou. E eu queria dividir com vocês então a apresentação que nós fizemos ontem para um grupo de mais de 50 entidades, nesta busca por pactuarmos um novo modelo de distanciamento, que nós chamamos de distanciamento controlado. E esse distanciamento controlado precisa desta pactuação para que nós tenhamos sucesso. O envolvimento da comunidade, o envolvimento
das forças produtivas e da população gaúcha. E por isso eu divido com vocês este modelo que estamos trabalhando, para o qual estamos trabalhando, de distanciamento controlado, que agora entra numa fase de receber proposições desses setores para que nós possamos até a semana que vem pactuar, então, é a nossa expectativa, este novo modelo. Como é que ele funciona? Em primeiro lugar, uma estratégia mista, modulada e pactuada com a sociedade para equilibrar a prioridade à vida com a retomada econômica. Tudo o que nós fizemos até aqui sempre foi priorizando a vida e assim continuaremos, sempre priorizando a vida. Não é flexibilização aleatória, não é uma abertura desordenada e não é volta à normalidade. Lembrem que um gráfico ficou muito famoso sobre achatamento da curva, né? Ou seja, sem fazer nenhuma medida mitigatória, a curva poderia ter aquele pico acima da capacidade hospitalar que nós temos, muita gente iria morrer, mas o prazo, o tempo dessa curva, esta curva no tempo seria menor. O achatamento da curva significa reduzir esta curva, mas ao mesmo tempo espichá-la no tempo. Consequentemente, nós temos que ter a compreensão de que, para evitar mortes, nós vamos conviver mais tempo com medidas restritivas. E por isso precisamos fazer a compatibilização desta prioridade à vida com a atividade econômica. Não é razoável que nós mantenhamos restrições absolutamente rigorosas que não se sustentam no tempo, mas é importante também saber que, se nada for feito, muitas pessoas morrerão. E certamente alguns artigos até apontam para isso. Se muitas pessoas irão morrer, mesmo que o governo diga que pode tudo continuar como está, a sociedade se encarregaria de parar pelo próprio instinto de preservação da vida das pessoas. Então, muitos setores econômicos que pressionam por uma reabertura se equivocam na medida em que, se nós quisermos fingir que estamos vivendo normalidade, isso não se sustenta diante do número de mortes que podem acontecer pela desídia, pela omissão em relação a este vírus. É importante lembrar a população: o vírus não vai passar. Muitas pessoas, eu percebo, estão equivocadas achando: vamos mais um pouquinho nas restrições que o vírus já está passando e vai embora. O vírus não vai embora. O vírus está entre nós, vai ter essa circulação ao longo dos próximos períodos e nós vamos conviver com este vírus e, portanto, precisamos do apoio da comunidade, da sociedade, para evitarmos este volume de contágio para além da nossa capacidade hospitalar. Então, um passo adiante que só agora pode ser feito com racionalidade, porque agora nós temos um histórico do comportamento do vírus no Rio Grande do Sul. Nós não tínhamos isso até então, nós observávamos o que acontecia lá fora e ainda assim com dados muito superficiais. E agora tem mais dados sobre o que acontece lá fora em outros países e temos os dados e o histórico do comportamento do vírus no estado. Temos uma maior base de dados, incluindo a pesquisa que nós fizemos de forma inédita com a Universidade Federal de Pelotas e um novo sistema de controle de leitos em quase 300 hospitais. Nós temos este controle de leitos e agora então nós temos os dados sobre as internações, temos a pesquisa da universidade e temos uma análise do histórico do comportamento do vírus no estado do Rio Grande do Sul. Então nós temos nesta combinação de fatores um risco alto, porque a transmissão está alta e a capacidade de saúde é baixa. Portanto, a bandeira poderá ser vermelha para esta região por conta desta situação regional. Em contrapartida, quem tem baixo nível de transmissão e alta capacidade do sistema de saúde se encontra nesse quadrante, onde o risco é baixo e, portanto, tem bandeira verde. Além disso, vamos fazer uma segmentação setorial, categorizando as atividades econômicas por setor, segundo o risco de transmissão e a importância econômica relativa a cada setor, observadas as peculiaridades de cada região.
o monitoramento também vai ser constante e vamos fazer clusterização de setores, agrupando setores para definição de protocolos e mobilização das entidades de classe. Então, por exemplo, isso aqui são exemplos ainda, né? Nós estamos nesse processo de construção ao longo dos próximos dias e a próxima semana, para que possamos implementar isso, a nossa expectativa, na primeira semana de maio. Mas clusterizando, por exemplo, no varejo, áreas do varejo, setores do varejo, que vão ser clusterizados para que nós possamos observar dentro deste segmento, dentro deste setor, se o risco de transmissão é alto ou baixo e se a relevância econômica desse setor é baixa ou alta. E a partir disso nós vamos também posicionar dentro desta matriz que aqui está, qual é a posição daquele setor para definir se ele tem risco mais baixo, se ele tem um risco mais médio ou alto para a transmissão e a relevância econômica que vai definir os protocolos a serem seguidos. Bem, você pode observar nas imagens e no que o governador falou hoje pela manhã, gente, que vai ter essa mudança. Essa mudança vai se dar através de regiões do estado do Rio Grande do Sul. Cada região, mapeada essas regiões, e nós vamos ter cores diferenciadas que vão identificar como está a situação em cada região. Então é isso basicamente que o governador do estado colocou pela manhã nesta live, e esta mudança estrutural. Isso quer dizer que vai demorar um pouco ainda para a roda como um todo girar, conforme ele explicou há pouco tempo aqui mesmo no nosso canal 6, na rede Litoral de televisão. Isso é muito importante que as pessoas tenham uma noção que uma mudança estrutural, as pessoas vão poder acompanhar a sua região de uma forma diferenciada, tá certo? Sempre lembrando que o governador está dando autonomia também aos prefeitos, logicamente com algumas restrições, observando sempre o comportamento a nível estadual, a nível nacional e a nível mundial desta pandemia que aí está. Vocês viram também, num esclarecimento há pouco tempo, do Everson Michel, com relação ao prefeito de Capão da Canoa. E esse pensamento é o mesmo do prefeito de Torres, dos prefeitos do interior do estado, do Rio Grande do Sul e até mesmo da capital. O que está sendo feito? Existe um comando, uma diretriz, especialistas que estão em volta, em torno do próprio prefeito, e passa para a sua comunidade algumas determinações. Então é importante, como essa questão, por exemplo, das academias, é uma reunião que nós tivemos ontem, hoje, agora, nessa semana também, definindo o comportamento das academias, a importância, e todos querem, logicamente, a roda girar. Querem que o pessoal volte normalmente ao trabalho, porém, temos que entender que existe uma pandemia e temos que ter critérios para isso. E é isso que o prefeito está fazendo, mas não uma autonomia que o prefeito tem, claro, quanto prefeito sim, mas uma determinação em função de um grupo de profissionais que define. São médicos, são pessoas especialistas, em cima disso é dado então um veredito de como as pessoas devem proceder. Tá certo, gente? O nosso Alô Comunidade continua, vamos ao tempo, a previsão do tempo aqui do Alô Comunidade. Nesta quarta-feira, a circulação de ventos marítimos vai favorecer a entrada de umidade e estimular a formação de nebulosidade sobre parte do Rio Grande do Sul. A previsão para o leste e extremo sul gaúcho é de sol entre muitas nuvens. O sol brilha forte nas demais áreas da região e não chove em nenhuma área. O ar vai ficar muito seco e a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia, no sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e centro-oeste do Rio Grande do Sul. Mínima de 16 graus e máxima de 27 em Porto Alegre, em Curitiba mínima de 12 e máxima de 24. Nos próximos dias tem pouca ou nenhuma chuva prevista para toda a região. Muito obrigado, Alô Comunidade, a previsão do tempo. Vamos que vamos, o nosso Alô Comunidade continua. Quero agradecer aí ao meu amigo Raul. Alô Raul, grande Raul, da Confraria do Chimarrão. Tá fazendo exercício aí, Raul?
Que maravilha! Tá ajudando o Mulherio também aí a cortar as máscaras aí, Raul? Raul esteve com a gente aqui nos estúdios, participando hoje do nosso Alô Comunidade, auxiliando a Miriam aqui. Que legal, hein? Grande Raul, nosso homem que preside aí, juntamente com a Elisete, a Confraria do Chimarrão. Em nome de todos os nossos apoiadores, patrocinadores, os nossos agradecimentos e até a próxima edição. Alô Comunidade. Apresentação Ângelo Galardo. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Amigas e amigos do programa Economia e Desenvolvimento, estamos começando então as nossas atividades dessa semana com o Conversando sobre Contabilidade. Nesse primeiro bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui, como sempre, o nosso digníssimo advogado, contador e professor também, Giovanni D'Agostin, que vai trazer importantes informações para nós sobre as medidas emergenciais para a economia do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, Giovanni, tudo bem? Boa noite, Vilmar. Tudo bem na medida do possível. Nós temos que fazer uma saudação integral, porque este programa ele é apresentado em vários horários no nosso canal 6 aqui, o nossa Sul TV, Giovanni. Então, Vilmar, eu vim trazer para os telespectadores algumas medidas emergenciais adotadas pelo governo federal, com o fito de minimizar aí os prejuízos e os transtornos derivados do Covid-19, né, que vem afligindo aí a população mundial e a economia brasileira também. Exato. E essas medidas emergenciais são agora bem quentinhas, saídas do forno, não é, recentemente, né, Giovanni? Quase que diariamente o governo federal vem editando medidas provisórias e os seus ministros editando instruções normativas e regulamentações, né, acerca dessas situações emergenciais. Eu posso grifar para os senhores que o governo federal editou uma medida provisória no finalzinho no início desse mês de abril, na qual possibilitou a redução da jornada de trabalho, né, com a preservação da renda. O que consiste isso? Consiste a possibilidade de um empregador reduzir a carga de trabalho dos funcionários e reduzir também o salário proporcionalmente à redução da carga de trabalho, de modo em que o valor hora fica preservado. Existem percentuais de redução que o empregador pode adotar em conjunto com o empregado e que eu pretendo explanar para vocês. Então, o empregador pode, em conjunto com o empregado, reduzir 25% da carga horária dele. Nesse caso, a empresa vai pagar 75% do salário e o governo federal vai pagar 25% do valor que corresponderia ao seguro-desemprego. Sim. Né? Também pode haver a redução de 50% da carga horária. E nesse caso, a empresa paga 50% do salário e o governo federal paga o equivalente a 50% do seguro-desemprego. E também o empregador e o empregado podem acordar em redução de 70% da carga horária,
sendo que, nesse caso, a empresa pagaria 30% do salário e o governo federal pagaria 70% ao valor que equivaleria ao seguro-desemprego. Bom, existem, dentro dessas medidas, a possibilidade de o empregador e o empregado acordarem individualmente. Neste caso, a empresa precisa encaminhar um aditivo contratual para o empregado, que pode ser por via eletrônica, não é? E o empregado, dando o aceite, começa a vigorar essas medidas, certo? O prazo de duração dessas medidas não pode ultrapassar a 90 dias, correto? E o empregado precisa dar o aceite, e essas medidas em caráter individual é para salários até 3.117, corresponde a 2 salários mínimos, ou naquelas hipóteses em que o empregado tem curso superior completo e receba mais de R$ 2.202, que corresponde a 2 vezes o teto de contribuição do INSS. Sim. Esses acertos entre o empregado e o empregador, eles podem ser feitos, então, de forma particular, não precisa passar pelo sindicato? Muito bem. Então, para essas situações especialíssimas, que é o salário até 2 salários mínimos, via de regra, pode ocorrer de forma individual. Todavia, um partido político ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF e o ministro Ricardo Lewandowski concedeu uma liminar no sentido que, independentemente de o acordo ser individual, o sindicato